Falando aqui sobre os casos que estão na Justiça Eleitoral, né, sendo analisados em relação ao Pablo Marçal, hoje tem uma reportagem aqui na nossa página do UOL, que está entre as mais lidas, mostrando aí um post de um influenciador que postou, né, o comprovante de pagamento, um Pix, que foi recebido por uma empresa de Pablo Marçal. O pagamento seria pela publicação de trechos de vídeo do candidato. O Daniel Sorriso é o nome dele, ele se apresenta como Te Ensino a Fazer Renda com Cortes de Pablo Marçal, tem 118 mil seguidores no Instagram, ele postou o comprovante de um pagamento de R$ 8.500. Essa estratégia de remunerar internautas para publicar os recortes, né, dele, de Pablo Marçal, em seus próprios perfis, é alvo de investigação nesse momento. Há uma suspeita de abuso de poder econômico. Alguns candidatos, como a própria Tabata Amaral, têm chamado isso e colocado isso numa espécie de caixa 2 da campanha, né, que poderia ser comparado a isso. E é isso que a Justiça Eleitoral está debruçada a entender. E eles suspeitam de um abuso de poder econômico porque o candidato não declara os pagamentos à Justiça Eleitoral. Seriam pagamentos feitos por fora. Pablo Marçal, em suas redes e até em entrevistas, diz que nunca pôs dinheiro dele nisso. Ele nega. No entanto, há vídeos dele que circulam pela internet, vídeos antigos, falando que ele pagaria, que faria até concurso. O Ministério Público Eleitoral já sugeriu suspender a candidatura do empresário enquanto os fatos estão sendo apurados. E caso ele seja condenado, ele poderia ficar até inelegível por 8 anos. A gente recebe neste momento o professor Renato Ribeiro Almeida, um jurista, para nos ajudar a entender esse caso. Já está aqui conosco. Olá, doutor Renato, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. Liga o seu som, por favor, doutor Renato. Acho que ficou no mudo enquanto você estava na salinha de espera. A gente tem uma salinha Sim, de espera aqui para os nossos convidados, que é tipo salinha de médico, com umas revistinhas, um café, não é isso? agora sim, bom dia, Fabiola, Josias, Sakamoto, que alegria falar com todos vocês. Alegria, doutor Renato, não é fácil a gente falar de alegria no momento que a campanha eleitoral de São Paulo vai por esses caminhos. Eu, que já fiz não sei quantas campanhas, nunca me deparei com essas questões, às vezes tão baixas, né? E essas novidades que envolvem as redes sociais e que nem a justiça eleitoral está atualizada, a gente não está atualizado, né, em relação a isso. Como analisar? Vamos começar por esse caso do influenciador digital. Pablo Marçal nega que faça pagamentos para eles hoje em dia. No entanto, há provas aí nas redes sociais mesmo falando desses pagamentos. Como é que o senhor vê essa situação? Esse influenciador que postou o Pix, tá lá o Pix de uma empresa de Pablo Marçal. Isso pode prejudicá-lo? Isso pode fazer com que Pablo Marçal seja impugnado? Esse tipo de comportamento, embora seja uma coisa nova, nós estamos falando de uma candidatura de 2024, do influenciador digital, coach, etc., é uma prática que já é comum e que a Justiça Eleitoral, dezenas, milhares de vezes, já se debruçou, que é o abuso de poder econômico, principalmente quando empresas financiam a participação de determinadas candidaturas. Desde 2015, é completamente proibido qualquer tipo de financiamento empresarial de campanhas. Então, não é uma coisa nova. Há 9 anos, nós não podemos mais contar com financiamento de empresas. Se ficar comprovado que uma empresa associada ou ligada ao empresário que é candidato está promovendo uma espécie de caixa 2, e é justamente disso que se trata, fica mais do que comprovado o abuso de poder econômico, porque está vindo de uma fonte vedada, nós chamamos assim no direito eleitoral, uma fonte de recursos que não se pode receber recursos financeiros e muito menos participar das eleições. As empresas não têm, por óbvio, título de eleitor. Então, não faz sentido uma empresa, de alguma forma, ainda que seja de propriedade do próprio candidato, participar das eleições, mover recursos para influenciadores. Isso não vai para a contabilidade oficial, nem poderia, porque é absolutamente ilegal, a empresa não participa. E aí sim, comprovado todo esse contexto fático, levaria
a cassação do registro ou diploma e também a inelegibilidade por 8 anos. É uma coisa bastante séria, bastante grave. Esse tipo de coisa não se pode tolerar na política, porque eu tiro, numa situação como essa, a paridade das armas. Estamos falando de alguém que tem muito recurso financeiro, que tem empresas e que vai supostamente utilizar essas empresas para influenciar, sobretudo na internet, utilizando essas pessoas. Mas, Então, doutor não é uma Renato, o manifestação. senhor está falando aí dessa gravidade. O senhor acha que, nesse momento, a Justiça Eleitoral já tem instrumentos para barrar a candidatura de Pablo Marçal ou deve deixar o jogo rolar e talvez um julgamento e uma condenação como essa possa vir depois das eleições? A justiça eleitoral ela é muito rápida, depende muito do arcabouço probatório que tem. Então, pode ser que aconteça ainda no curso das eleições, uma sentença como essa, depende muito daquilo que é produzido como provas. Nós vimos processos, como foi o processo que deixou Bolsonaro inelegível, que ocorreu depois das eleições. Mas também a notícia de muitos outros casos, quando as provas são robustas e já fica suficientemente comprovado, vai se julgar ainda no curso da eleição. Daí não é no suspender a eleição, é, na verdade, cancelar o registro de candidatura. O sujeito deixa de ser candidato. Isso pode acontecer, não é uma hipótese impossível. É claro que a gente tem um período muito curto eleitoral, mas se for robusta a prova, não há muito o que discutir. Doutor Renato, o senhor diz que a justiça eleitoral é célere, é rápida. Deveria ser, não é? Em tese. Agora, os casos mostram o contrário, né? O senhor menciona o caso do Bolsonaro. Foi declarado inelegível pelo TSE quando já estava fora do governo. Houve um caso que envolve, embora não seja a mesma coisa, é análogo ao que a gente vive agora. O Bolsonaro utilizou de forma irregular o WhatsApp para disparar mensagens durante a campanha de 2018 contra os adversários, a favor de si mesmo. Houve uma ação de investigação na Justiça Eleitoral. O TSE foi julgar 3 anos depois, Bolsonaro já estava no poder. Aí, no final de 2021, um ano antes da eleição de 2022, o tribunal considerou que houve flagrante desrespeito à legislação, mas que não dava mais para verificar se aquilo tinha ou não resultado em alguma influência nas urnas e tal, e poupou a chapa Bolsonaro-Mourão. Existe, de fato, o senhor diz que em tese existe, alguma possibilidade de a Justiça Eleitoral agir neste caso? Porque nós estamos vendo que o efeito ocorre durante a eleição. Se alguém faz recorte, paga uma legião de pessoas para jogar aqueles recortes na internet, obviamente isso desequilibra o processo. Agora, julgar isso depois não é um desrespeito até com o eleitor? Vamos lá. Josias, muito boa esse seu questionamento. Acontece o seguinte, muitas vezes a justiça eleitoral ela é rápida, mas ela não é imediata. Se eu comparar com a justiça comum, se eu comparar com a justiça do trabalho, sem nenhuma dúvida a justiça eleitoral ela é muito mais rápida. Essa é a comparação. Então, em se julgar no ano seguinte, até o trânsito em julgado do processo, eu acho que é bem rápido. Tá? Agora, o que acontece? Depende do tipo de ação. Tem ações que a sentença é feita rapidinho, que é o caso das respostas das propagandas ilegais, da retirada de conteúdos, que isso a Justiça Eleitoral tem se manifestado. E daí eu chamo a atenção para essa decisão da Justiça Eleitoral recente, que houve recurso ao TRE sobre o Pablo Marçal insinuando o uso de cocaína por parte do Boulos. Então, eu acho que todo mundo chegou a ver esse vídeo, né? É uma coisa, olha, bizarra até, né? É uma coisa completamente fora daquilo que a gente vê como normalidade nas eleições, que é o sujeito dizendo que está preparando um bolos, fazendo uma alusão a bolos, e com o nariz cheio de farinha, com o nariz branco e tudo mais, sugerindo que o candidato adversário é o usuário de drogas. Então, assim, é um tipo de coisa que já foi retirado pela Justiça Eleitoral na primeira instância, houve recurso, está sendo discutido no TRE, mas isso é muito rápido. Inclusive, as redes sociais, elas retiram esses conteúdos e têm colaborado com a Justiça Eleitoral.
exceção o X, né, que até fechou o escritório no Brasil. Mas as demais redes, elas têm colaborado, inclusive, para retirada desses conteúdos, não só em São Paulo, mas no Brasil todo. Aliás, esse ponto, né? Desculpa, eu já vou passar para você, Sakamoto, só que ele tocou nisso. A gente começou até o programa falando sobre essa decisão da Justiça Eleitoral. Pablo Marçal disse que o vídeo de Boulos foi desproporcional. A gente até estava tentando entender aqui, né, a respeito dessa decisão da Justiça. Fizemos análise política. Do ponto de vista jurídico, o senhor consegue entender essa decisão da Justiça, que achou que a resposta de Boulos aceitou aí, né, a justificativa da defesa de Marçal, dizendo que é desproporcional? Como é que o senhor analisa isso? Olha, eu entendo o seguinte, já também, assim como vocês, há muitos anos, vendo as eleições, trabalhando como pesquisador, como professor, como advogado em eleições, o que eu vejo é que essa figura é um alienígena na política. Ele é completamente fora do ambiente da política e claramente está fazendo a campanha para fazer performance. Esse é o Pablo Marçal. É um sujeito que ganha vida com internet e fazendo performance com esse tipo de coisa. Agora, a política não é um espaço para qualquer coisa. Você colocar um candidato dizendo que ele é usuário de drogas, que ele é viciado em drogas, é algo completamente fora de qualquer justificativa. Eu entendo que a resposta do Boulos não é desproporcional, muito pelo contrário, é uma resposta dizendo: fui chamado de usuário de cocaína. Isso gera uma comoção. O Boulos, inclusive, fala da família dele e tudo mais. Eu acho que isso é importante deixar muito claro. Inclusive, saindo um pouco de São Paulo, eu sei que tem gente do Brasil todo nos assistindo, e essas pessoas estão nos diversos municípios do Brasil, mais de 5 mil municípios. A gente tem que pensar que a eleição é para discutir propostas, ideias, ideologias e tudo mais. O Pablo Marçal está replicando o que de pior existe na política brasileira. Tem cidades do interior que o prefeito é acusado de ter estuprado alguém, ou então ele está preparado. Eu sempre digo, o sujeito que quer ser candidato a prefeito, eu falo, então o senhor se prepara para ser chamado de corno, né? Desculpe o linguajar, mas é esse tipo de baixaria da política E aí, brasileira. doutor Renato, aí a gente volta para a questão anterior, né? Nós estamos concordando que é uma baixaria inadmissível, né? Agora, foi admitida a resposta no primeiro grau. Aí vem o TRE e suspende o direito de resposta. Aí você vai ler o recurso do Pablo Marçal, ele diz que se referiu a aspirador de pó porque é aquela pessoa que atrai lixo para si. A justiça levar a sério um argumento como esse, suspender o direito de resposta que já estava preparado para ir ao ar, aí se desmoraliza também a justiça, né? Essa celeridade de que falávamos há pouco, ela cai por terra, né? Porque agora essa acusação feita pelo Marçal contra o Boulos, ela já, a essa altura, a resposta a propósito já nem faz nexo, porque isso já girou a internet e você não tem como tirar mais da internet, e ainda assim a justiça suspende a resposta. Não lhe parece desmoralizante uma decisão assim? Eu acho que essa decisão ela vai ser modificada pelo plenário ou então pelo próprio TSE. Não faz nenhum sentido. Talvez é para garantir a ampla defesa e o contraditório. Eu penso só nisso. É uma tentativa de conseguir trazer o debate para o TRE, até para trazer balizas sobre o que pode e não pode. Mas veja, Josias, esse assunto de chamar o outro de cheirador é uma coisa que o Milei utilizou lá na Argentina. Viralizou na Argentina. Eu fui observador internacional das eleições naquele país e eu percebi o seguinte: viralizou uma situação de utilização de um vídeo, que era um vídeo fake produzido, do candidato adversário fazendo uso lá, como eles dizem, cheirando uma carreirinha, né? E saía depois. Você quer que o presidente da República seja um drogado, seja um viciado e tudo mais? E era um vídeo que parecia que era verdadeiro, que era o candidato massa utilizando-se disso daí. E era feito por inteligência artificial. Só que a Argentina não tem uma legislação avançada como a nossa em se retirar esse conteúdo. Agora, eu concordo, a Justiça Eleitoral tem que estar preparada para tirar isso, porque é um mundo novo de internet. É um mundo que, olha só, 2016 nem podia fazer impulsionamento de campanha pela internet.
era uma coisa completamente alienígena. A gente não tinha a possibilidade jurídica do cara impulsionar nas redes sociais. Hoje em dia, a campanha é na rede social. E sabe qual que é o mais grave disso? O mais grave é o sujeito fazer acusações como essa se valendo de recursos públicos, porque boa parte do financiamento também vem por conta do fundo eleitoral, no tempo gratuito de televisão e rádio. Imagina o sujeito chamar o outro de cheirador, de utilizador de drogas e substâncias ilícitas num programa eleitoral. Isso está sendo pago pelo povo brasileiro, pelo eleitor, porque isso é pago por meio da isenção de impostos às emissoras de TV e rádio. Ou então sendo feita a propaganda não só por doação privada, mas também recebendo o fundo eleitoral. O próprio partido dele, embora seja um partido pequeno, recebe uma parcela também do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, o FEFEC, né, que é o chamado fundão eleitoral. Renato, bom dia, Sakamoto aqui. Seguindo um pouco na questão dos ataques do Marçal, e aí até pensando um pouco com relação ao nosso ordenamento jurídico, porque Marçal é condenado, olha, retire os vídeos atacando o Boulos. Aí depois tem a questão do direito de resposta, mas teve também retire os vídeos. Tudo bem, do ponto de vista prático, por mais que a Justiça Eleitoral seja rápida, aqueles vídeos viralizaram já no curto espaço de tempo entre ele publicar e o pedido de resposta bater. Só que aí depois que ele retira, ele continua. Ele posta de novo, ele vai de novo, ele fala de novo, ele traz de novo, meio que dando uma banana para a Justiça Eleitoral. Do tipo, ó, tirou? Beleza. Me condena que eu tiro de novo, né? De repente ele deve olhar para a multa e falar, é só essa multa aqui, então pago, beleza, segue o jogo, continua atacando meu adversário, né? O que que pode, nesse sentido, o que que pode acontecer com ele? Porque ele está sistematicamente, a Justiça Eleitoral dá uma decisão, ele cumpre e faz de novo e comete o ilícito de novo. Né? Isso não é suficiente para uma decisão mais forte da justiça neste momento, porque, de certa forma, isso está acabando com paridade de armas. Se você tem um candidato que respeita a lei e outro candidato que sistematicamente desrespeita a lei, né? A campanha, neste momento, já está contaminada, né? Por isso que, Sakamoto, você tem toda a razão nesse ponto. Não basta ser só multa. Isso tem que ser objeto de uma ação pedindo a cassação, provando que isso é uma conduta com método e ela é reiterada, em que o candidato ele se disponibiliza a pagar a multa, ele tem recursos para isso, mas está dizendo, tudo bem, eu pago a multa, mas vou continuar falando. Isso me lembra uma coisa do direito romano. Olha só, vou dar um exemplo aqui. Lá atrás, existia o tal do sujeito que dava bofetadas nos outros e com a pena só pecuniária ele já dava um dinheiro, já dava uma moeda lá do dinheiro deles para quem ele dava uma porrada na rua. Por isso que no direito penal você tem pena privativa de liberdade, porque pelo menos em tese o tempo é igual para todo mundo, para o cara rico e para o sujeito que também não tem dinheiro. A mesma coisa tem que ser feita para o Marçal. Se ficar só na multa, ele vai pagar a multa e acabou. Então tem que ser retirada a possibilidade de propaganda, tem que ser retirado o tempo de TV, tem que ser tirada a possibilidade dos impulsionamentos, se isso continuar. Então a gente tem instrumentos na própria Justiça Eleitoral, na própria legislação eleitoral, melhor dizendo, para se fazer essas retiradas. O que vai demandar da Justiça Eleitoral muita serenidade para levar em consideração esse novo ambiente. Renato, desculpa mesmo te interromper, mas já aproveitando a sua resposta, considerando esse novo ambiente, esse termo que você usou, né, e considerando as decisões recentes do Tribunal Superior Eleitoral, se o Pablo Marçal continuar utilizando o canal dele sistematicamente para difundir, para difamar candidatos, ignorando decisões da Justiça Eleitoral, pode chegar o momento que o próprio TSE decida pelo bloqueio das redes sociais do Marçal? Sim, sim. Eu entendo que sim. E daí tem gente que acha que isso é um exagero. E aí eu volto mais uma vez lá no passado. No começo de 2018, o ministro Fux era presidente do TSE. E eu lembro que eu estava no TSE nessa ocasião e ele disse, olha, eu tenho certeza que vai ter gente que vai ficar inelegível ou vai perder mandato por fake news. Teve gente que estava em volta ali ouvindo o ministro falando e falou, imagina, acha que isso vai acontecer e tudo mais? Aconteceu.
Justiça Eleitoral deixou o ex-presidente Bolsonaro inelegível e um deputado do Paraná perdeu o mandato justamente por disseminação de fake news. Então, eu entendo que esses casos envolvendo o Pablo Marçal, que é a figura da internet, é o sujeito que vem do que eles chamam de ecossistema da internet, ela será também paradigmas para a própria Justiça Eleitoral lidar daqui para frente com situações como essa. Tanto o TRE de São Paulo quanto o TSE. Porque isso é uma coisa que vai continuar acontecendo. Hoje nós temos esse influencer, amanhã nós teremos outros, e a internet é a praça pública do passado. Então tem que aumentar, sim, o peso da caneta, porque senão não resolve o problema. A grande questão é essa. Ô, doutor Renato, eu sei que a gente já tratou disso, eu vou voltar na minha pergunta inicial, porque ainda não ficou muito claro aqui, a nossa audiência está perguntando, mas Fabíola, o doutor Renato falou que já há instrumentos para suspender a candidatura de Marçal diante dessas comprovações aí de que realmente havia pagamento feito por empresas por ele. Na sua visão como jurista e especialista em direito eleitoral, já havia instrumentos e condições da Justiça Eleitoral bloquear a candidatura de Marçal? Existe assim, vou explicar tecnicamente. Existe uma coisa que não é novidade, que é a ação de investigação judicial por abuso de poder econômico. Então, uma vez que você consegue as provas que precisam ser categóricas, robustas, existe instrumento jurídico para se fazer isso. Então, do ponto de vista teórico, vai depender das campanhas, dos jurídicos das campanhas e do próprio Ministério Público reunir essas provas para ver se isso de fato procede ou não. Mas, havendo a comprovação, não só do Marçal, como qualquer outro candidato, de que ele está se valendo das empresas, dos recursos financeiros, de pessoas jurídicas, para promover uma campanha, evidentemente que há instrumentos, isso não é novidade, a lei é de 1997, que dá a possibilidade de cassação e cancelamento do registro de candidatura. Então, tudo isso é possível. Agora, basta conseguir comprovar. Também não é uma coisa tão difícil de fazer, mas tem que ser feita. A pessoa tem que comprovar na justiça que, de fato, houve essa utilização. Tá.